programa a seguir tem classificação indicativa livre. Nas últimas semanas, o Olho Clínico falou sobre as doenças que afetam mais os homens, como o câncer de próstata e as doenças do coração. Hoje, no último programa da série sobre a saúde masculina, vamos falar sobre os desafios dos pais que têm filhos mais tarde e vivem a chamada paternidade tardia. O Olho Clínico está no ar. Nos últimos 50 anos, o número de idosos no Brasil passou de 3 para 20 milhões. Agora, as pessoas acima de 60 anos representam mais de 10% da população. O maior desenvolvimento social fez com que a expectativa de vida aumentasse e, com isso, que as pessoas pudessem formar uma família mais tarde. Cláudio está no segundo casamento. Ele tem 3 filhos do primeiro e agora, com 54 anos, tem um filho de apenas 5. Extremamente natural, acho que tanto para mim quanto para o Cláudio foi... Na verdade, isso aí foi uma opção de vida da gente, né? Você sabia que a partir do momento que não tivesse filho ou tivesse, o nosso dia a dia ele mudaria bastante. Muito natural, até quando... Acho que quando o pai casou com a Day, a gente já esperava isso. E ele deu um bom tempo, acho que foram... Quanto tempo? Em 5 anos, mais ou menos, de casado, né? Então isso a gente vai amadurecendo com o tempo, não foi um negócio imediato que pegou desprevenido. E até estava achando estranho, porque demorou demais, né? Famílias como a de Cláudio são cada vez mais comuns. Eu vejo que os casais, né, têm optado por se casar mais tarde, por deixar a casa da sua família mais tarde, por optar por terem um relacionamento e uma família, tendo já um poder aquisitivo um pouquinho maior do que eram nas famílias anteriores, né? Antigamente as pessoas se casavam, não casavam com posses, muitos não tinham carro, muitos não tinham casa, iam construindo tudo no decurso do seu casamento. E hoje é mais comum o contrário. Mas para que um homem possa ter filhos mais velho, é importante que sua saúde esteja em dia. Com o envelhecimento do homem, evidentemente, a produção de espermatozoides também sofre algum grau de alteração. Isto porque é mais comum no homem com mais idade doenças tipo diabetes, arteriosclerose, hipertensão, uso de alguns medicamentos necessários para o tratamento de certas doenças. Então, obviamente, tudo isso vai afetar, de alguma maneira, a qualidade e a produção dos espermatozoides. Isso realmente é uma preocupação. Todo paciente que tem mais idade deveria fazer uma avaliação prévia de como está a sua situação em relação à sua fertilidade. Assim como acontece com as mulheres na menopausa, a partir de uma certa idade, os homens também diminuem a produção de testosterona naturalmente. Quando isso ocorre, geralmente por volta dos 45 anos, o homem não sente sintomas e a produção de espermatozoides não é comprometida. Já em alguns pacientes em que a diminuição é maior do que a habitual, maior do que a fisiológica, esses pacientes sim poderão ter alguns tipos de sintomas, tipo maior fraqueza muscular, cansaço, fadiga, diminuição da, digamos assim, da parte cognitiva do homem, ou seja, de aprendizagem, raciocínio, às vezes associado com quadro de depressão, maior deposição de gordura no corpo, diminuição do metabolismo, e também com prejuízo para a massa óssea, né, do indivíduo, com uma tendência a ter falta de cálcio nos ossos, então com uma tendência que a gente chama de osteopenia, osteoporose, e principalmente esses homens se sentem assim também sexualmente menos motivados, menos capacitados sexualmente. A qualidade de vida pode retardar a diminuição precoce dos níveis de testosterona. As causas que podem estar envolvidas são hormonais, como, por exemplo, o próprio hipotireoidismo, a diminuição da função da tireoide, alguns tumores de hipófise que podem estar ocorrendo, às vezes a obesidade em excesso, né? Então o paciente está obeso, isso modifica o metabolismo, quadros depressivos. Cláudio fez uma avaliação médica quando estava decidindo sobre ter o 4º filho. Eu faço rotineiramente um check-up, então eu tive
num desses check-ups eu pedi para fazer um exame para ver a possibilidade de ter filhos e foi tudo normal, então, mas não assim que eu tivesse necessidade de fazer o exame para... Especificamente para isso, né? Foi dentro de um check-up que eu aproveitei e pedi para ver. Quando nós falamos assim, um homem decide ser pai, ele deveria fazer exames importantes para que ele seja denotado como apto para ser pai. Isso com preocupação ao filho que ele vai ter, né? As consequências, ou as doenças que ele pode transmitir para a prole. Né? Então, esses exames devem incluir não somente exame de sêmen e tal, mas o que importa também são doenças importantes como a sífilis e outras doenças pertinentes. Além do aspecto médico, o homem deve analisar alguns aspectos importantes na vida de um pai. Teríamos que colocar 3 aspectos importantes. Um é o aspecto assim do lado emocional, o lado psicológico. Evidentemente que todo indivíduo que pretende ser pai com mais idade, ele, do ponto de vista emocional, ele se sente, às vezes, rejuvenescido, é uma qualidade de vida melhor, é uma motivação de vida, é uma nova perspectiva para a sua vida, etc. Então, é um lado psicológico. Às vezes, é até interessante o paciente fazer um aconselhamento com o psicólogo, trocar uma opinião. Augusto é o primeiro filho de Daiane. Ela e Cláudio tomaram a decisão juntos. Nós conversamos bastante e a decisão não foi assim, não foi um filho inesperado. Nós programamos, depois de 5 anos de casados, decidimos ter o Augusto, e aí foi bem programadinho, não teve assim nenhuma surpresa. A preocupação com a longevidade é outro aspecto da paternidade tardia. E outras 2 preocupações são outros 2 pontos de vista. Um do ponto de vista de longevidade que esse homem tem, ou seja, ele deve fazer uma avaliação com seu médico, cardiologista ou geriatra, para saber qual a expectativa de vida que ele tem em relação às doenças que ele tenha. Evidente que muitas vezes indivíduos mais jovens podem ter problemas de saúde tão graves ou mais graves que um indivíduo com mais idade. Então, fazer uma avaliação da sua expectativa de vida, ou seja, do ponto de vista cardiológico, por exemplo, se tem uma cardiopatia grave, evidente que ele vai saber quanto tempo, se vale a pena, como vai ficar essa paternidade. Me sinto com vigor aí e pretendo ter uma longevidade aí de aproveitar todos os momentos de todos os filhos, inclusive do Augusto. As predisposições a doenças genéticas também devem ser analisadas quando se resolve ter filhos mais tarde. Hoje, o que a medicina sabe do ponto de vista genético é que parece que existe uma maior incidência de doenças da esfera, no lado mental, a esfera mental. Ou seja, se acredita, por alguns estudos, que existe um aumento de esquizofrenia e autismo nesses filhos de pais com mais idade. E outras alterações também, tipo mutações, que vão ocorrendo no DNA do espermatozoide, na sua formação com o passar da idade. A diferença de idade entre o primeiro filho de Cláudio, Gustavo, e o último, o Augusto, é de 20 anos. O pai reconhece que a educação que os filhos receberam é um pouco diferente. Se olhar para agora, que o Gutinho está com 5 anos, nós temos uma situação de 20 anos de diferença. Isso aí a gente pode dizer que teve uma evolução no tratamento com as crianças, na educação, muito grande. Acho que são épocas diferentes, né? Teve muita evolução com relação a conceitos desde quando a gente era pequeno até agora, né? E ele era mais brabo, sim. Eu acho que ele muda. A pessoa muda também, né? E quando era mais jovem, principalmente eu que fui o primeiro, ele não tinha a experiência que tem hoje com o Augusto, né? E a educação do filho caçula tem outro elemento diferente da educação dos filhos mais velhos: a mãe. É a história das novas configurações familiares. E como tem, né? Tem os meus filhos, os filhos dela, os filhos que vamos ter em conjunto, daí de repente ela já tinha um outro relacionamento e tem filhos de 2 outros pais, né? Então eu vejo assim, sempre você carrega a tua bagagem.
né? Você vem com a tua bagagem de acertos e de erros. Quem teve relacionamentos anteriores e filhos de outros relacionamentos anteriores tem a sua história de acerto e de erro. Isso não necessariamente relaxa as pessoas, elas podem ter um nível de ansiedade alto, em que agora eu tenho que fazer muito mais certo, né? Eu não posso cometer as mesmas falhas e não necessariamente educar depende só de um pai, porque esse pai se juntou com uma outra mulher que tem a sua história, o seu jeito de ser, a sua forma de interagir. Eu não vejo nenhuma diferença, né? O Cláudio, na verdade, a educação dos filhos dele, ele que normalmente sempre deu, né? Eu acompanhei a evolução toda, mas ele sempre que teve à frente disso, né? Mas para mim, não vejo nenhuma diferença. Para mim tudo é novo também, né? Em relação ao Augusto, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Independentemente da idade, os pais devem tratar os filhos como filhos. Eu vejo que tem que ter só um cuidado no sentido assim. Os filhos, quando nós escolhemos tê-los mais velhos, eles não podem ser tratados como os nossos netos, né? Então, independente da faixa etária, o que o filho precisa? Amor e limite, né? Ele precisa se sentir acolhido, aconchegado e ao mesmo tempo perceber que ele não pode tudo, que tem regrinhas, que o papai trabalha, que hoje o papai não vai poder estar brincando naquele momento porque tem atividades de dentro de casa ou de fora que ele precisa se envolver. E mesmo que os pais não tratem os filhos como netos, muitas vezes eles parecem avós das crianças. Às vezes acontece isso. Eu encaro com muita naturalidade, até brinco com as pessoas e, na verdade, o que importa é que eu não me sinto avô dele. Eu tenho a disposição e eu me sinto pai dele mesmo. Então, a cabeça está bem em ordem. Sendo assim, sobra para os filhos serem confundidos com os pais. O que eu lembro foi uma vez, né, que a gente foi no shopping e o vendedor perguntou, ele é seu filho ou seu filho? Perguntou pra mim e pra ela, né, de quem que era o filho. Na verdade, a gente se olhou assim, não, ele é nosso irmão, né. Mas o ideal é não se abalar com isso. A mulher mais jovem e o homem mais velho, pode ser que aquele homem mais velho não teve nenhum filho, ou já teve filhos, ou seus filhos estão grandes, ou seus filhos nem moram na sua cidade. Então tem muito a ver assim, o meu projeto individual de sonho de futuro, qual era, qual é, o seu como minha companheira e qual vai ser o nosso, porque pode ser que ela tenha um sonho que em função desse homem mais velho que ela encontrou, que já tem 3 ou 4 filhos, teve outras mulheres, né? Nós vamos ter que fazer uma adequação. Se ela sonhava em ter 3, talvez ela tenha 1, e pode ser que seja biológico, e pode ser que não se possa ter biológico, e vamos ter que adotar, e pode ser que o desejo não vá ser concretizado por alguma razão. Então eu vejo que, de novo, é o que eu planejava, o que você planeja, o que vai ser possível para nós. A campanha Agosto Azul já terminou e a série sobre a saúde do homem também. Mas não é por isso que os homens devem deixar os cuidados de lado. O Olho Clínico de hoje termina por aqui. Você pode rever este e outros programas da série no nosso site e nas nossas redes sociais. Até semana que vem!